Mariana, o título do seu doutorado é Cidade Global, Destino Mundial, Turismo Urbano em São Paulo. O que você estudou exatamente no seu doutorado, Mariana? No meu doutorado eu estudei fundamentalmente a abordagem da política pública de turismo na cidade de São Paulo, né? E turismo urbano por uma questão de tratar de um dos principais centros urbanos do mundo e tentando mais ou menos dimensionar o que estava acontecendo nesses últimos anos com o turismo na cidade. O que você descobriu de principal, o que a sua pesquisa trouxe, talvez de surpreendente para você, ou confirmando já uma hipótese, mas quais são ali os dados principais que surgem com a pesquisa? Olha, acho que o que mais me surpreendeu com essa pesquisa foi notar que cidades como Londres e Nova York já não têm uma abordagem exclusiva dedicada ao turismo. Eles já passaram da fase de tratar o turismo, como você viu, como atividade fim e incluir o turismo como uma ação estratégica do desenvolvimento econômico da cidade. Isso para mim foi muito satisfatório, porque a gente imaginava que isso pudesse ter acontecido, mas não havia uma comprovação. Então, tanto Nova York quanto Londres, que são modelos na gestão do turismo, dos quais São Paulo também se inspira, tem essa abordagem, e aí é de onde surgiu a nossa hipótese de que em São Paulo o turismo ainda está sendo tratado como uma atividade fim. Por que tratar como uma atividade fim é ruim para a cidade? Não acho que seja ruim, acho apenas que ela perde importância na abordagem política quando você pensa em negociações políticas, quando você pensa em atribuição de verba, em alocação de recursos. Não dá para imaginar, por exemplo, uma argumentação em que eu peça recursos da saúde ou da educação para serem destinados ao turismo. Entretanto, se eu enxergar a atividade ligada ao turismo como estratégica para o desenvolvimento, alguns recursos da educação vão estar relacionados ao turismo, alguns recursos da saúde vão estar relacionados ao turismo, para que o turismo seja um vetor de desenvolvimento de uma cidade como São Paulo, como é para Londres, como é para Nova York. Ou seja, você tenta colar o turismo a várias outras atividades, espalhar essa questão do turismo por uma série de atividades da cidade, é isso? Exatamente. Exatamente. Na verdade, no perfil de cidade global, por isso até o título, né, as diversas cidades globais têm em comum o fato de serem grandes cidades de turismo. Não desse turismo que a gente está acostumado a imaginar, né, a pessoa de máquina fotográfica em punho, passeando tranquilamente pela cidade, mas a visita de estrangeiros ou não locais, vamos colocar assim, não precisam ser pessoas de outros países, mas de outro local, consumindo os serviços disponíveis nessa cidade. Hotéis, táxis, restaurantes, outros serviços na área de compras, serviços de saúde, de advocacia, de orientação, enfim. Essas cidades têm esse público flutuante, precisam acolhê-lo e aproveitar-se dessa permanência no sentido econômico. E a gente, obviamente, vamos pensar um pouquinho próximo aqui, Copa, Olimpíadas e o que vem depois, a gente tem que se preparar para receber esse pessoal, porque eles têm que ser bem recebidos para querer voltar. E aí criar um ciclo do que a gente imagina que aconteça hoje, por exemplo, em Londres e Nova York. Todo mundo que vai para Londres e Nova York a trabalho acaba planejando voltar a lazer. É o que eu e outros pesquisadores da área gostaríamos de ver acontecendo em São Paulo. Quero pegar um ponto específico que você citou, que é como a gente entende turismo. O que eu posso entender como turismo exatamente? Perfeito. O interessante é que eu particularmente me oponho à conceituação e à discussão da conceituação, porque eu aceito a conceituação da entidade oficial do turismo, que é da Organização das Nações Unidas. Então, para a OMT, né, Organização Mundial do Turismo ligada às Nações Unidas, turismo é o deslocamento das pessoas para fora do lugar de residência, por qualquer motivo, por um período menor que um ano. E por que por um período menor que um ano? Porque depois de um ano, algumas relações diplomáticas identificam isso como residência. Então, significa sair de casa, fui para um outro lugar, fiz o que eu quiser ter feito nesse lugar e voltei. Então, o interessante do vocábulo tour, né? Ir e voltar. Agora, o senso comum, como a gente falou um pouquinho antes, traz turismo como sendo uma atividade de lazer. Parece que turismo é uma atividade de férias, turismo é uma atividade tranquila, turismo é uma atividade divertida. E é muito difícil argumentar que existe um turismo que não seja de férias. Hoje, talvez, para quem está muito acostumado com as grandes cidades, enxerga o turismo de negócios, mas quase todo mundo já precisou viajar a trabalho. Quase todo mundo precisou ficar fora de casa, foi estudar, trabalhar, se consultar, enfim, mas teve algum momento onde foi conhecer a cidade, tirou uma foto, comprou alguma coisa. Então, é esta movimentação que nos interessa e, para mim, turismo hoje é fundamentalmente deslocamento.
né, o deslocamento com qualquer propósito, obviamente considerando uma volta nesse período inferior a um ano. Se eu entendo o turismo de maneira mais ampla, eu posso coordenar isso e ter ações voltadas para essa gama mais ampla? Sem dúvida, sem dúvida. Focando mais na cidade de São Paulo, eu penso o seguinte: se eu sou um gestor público, se eu estou atuando tanto no executivo ou no legislativo e pensando em alocação de recursos, em criação de oportunidades, é mais fácil entender o setor de serviços e de comércio como promissor do que um setor de turismo e divertimento, embora hoje seja possível imaginar a quantidade de oferta de emprego no setor de entretenimento e cultura, que é diretamente ligado a esse turismo que a gente está avaliando, mas também, por exemplo, o setor de eventos, a quantidade de eventos que a cidade recebe, a organização desses eventos, se as pessoas que tiverem acesso, né, aos dados dessa tese, vão perceber que na análise da arrecadação de impostos da cidade, quase todos os itens do Imposto sobre Serviços têm alguma relação com a atividade de turismo. Então, talvez o grande exercício seja reenxergar o turismo na cidade, tentar olhar com outras cores e tentar perceber que oportunidades derivam desse investimento. Por exemplo, na formação profissional, por exemplo, na sinalização das ruas, do sistema de transporte, por exemplo, na facilitação da permanência desse estrangeiro na cidade. Você, dando exemplos, você citou se consultar. Se uma pessoa vai para um grande centro, e São Paulo tem esse perfil, vai para um grande centro, para uma consulta médica, isso pode ser entendido também como turismo? Sim, tem uma classificação chamada de turismo de saúde. A própria São Paulo Turismo já trabalha nessa abordagem porque a maior concentração de especialidades médicas de ponta hoje está em São Paulo. A gente sabe que, numa situação um pouco mais delicada, os pacientes são removidos a São Paulo e dificilmente esse paciente vem sozinho. Então, no mínimo um acompanhante, eventualmente mais de um. Esse acompanhante não vai ficar nos limites do hospital, ele vai ter uma vida, ainda que temporária, na cidade. Não se acredita que ele vai ter um momento de prazer ou de divertimento, não é isso, mas para que ele possa estar o mais tranquilo possível, então, serviços de táxi, de acomodação perto desse hospital ou desse centro de tratamento, orientação, às vezes até serviços religiosos que ele possa vir a necessitar. Então, isso tudo tem que estar mapeado e organizado para ser oferecido. Agora, você citou Nova York e Londres como cidades que já não enxergam o turismo como atividade fim. E a cidade de São Paulo, em que situação está nesse contexto? Dentro do que a gente pôde analisar dessa documentação, né, sendo que a documentação mais recente que trata de políticas de turismo recebe o nome de Platum 2011-2014, ou seja, Plano Turístico Municipal, elaborado pela São Paulo Turismo, aprovado, né, pelo prefeito municipal e acredita-se esteja sendo colocado em prática. A grande questão é assim: existe um organismo chamado São Paulo Turismo. Só isso significa que já há uma compartimentação, uma fragmentação. Então, o turismo tem o que é o equivalente a uma secretaria. Não saberemos e não alcançamos esse nível de detalhamento no projeto se a São Paulo Turismo tem, de fato, a mesma importância que a Secretaria da Educação, que a Secretaria do Verde, enfim. Mas, na nossa ideia, se uma entidade com esse nome, São Paulo Turismo, se dedicasse exclusivamente ao marketing da cidade, à promoção da cidade e o planejamento fosse para economia e desenvolvimento econômico, muito provavelmente a gente teria uma outra dinâmica da atividade na cidade. Ou seja, ter um escritório, algo assim, ou algo equivalente a uma secretaria, com nome de turismo, voltado especialmente para isso, não necessariamente vai trazer benefícios para o turismo. Na minha opinião, não. Na minha opinião, não. Por quê? O que aconteceu em Londres e Nova York que a gente até tem chance de alcançar? Há mais de 60 anos eles trabalham com estrutura de política ligada ao desenvolvimento econômico, mapeamento das necessidades dos empregos, então assim, onde a formação é carente para que ela seja melhorada, e uma divulgação, não sei se institucional, mas uma divulgação integrada dessas cidades como destinos de viagem, de investimento, de moradia e de captação do que eles chamam hoje, vamos dizer, do potencial criativo. Então, assim, Nova York, Londres, Bangkok, Hong Kong buscam ter, morando nessas cidades, as pessoas mais criativas, aquelas que vão trazer mais valor para a cidade. E, para isso, essas pessoas têm demandas. E quais são essas demandas? As demandas de uma cidade ativa, uma cidade interessante,
que é a imagem que a gente tem de Londres, de Nova York, de Bangkok, de Hong Kong, enfim, de Paris, né? E também de São Paulo. Não digo que não tenha, mas ainda falta essa integração, essa promoção conjunta, né? Não entender que o turismo vem depois. Ele faz parte, na minha opinião, dessa organização estratégica de o que eu quero atingir. Então, eu quero mais presença internacional, eu preciso entender que o estrangeiro tem que estar bem acolhido na cidade. Só para ficar claro, Nova York e Londres não tem algo semelhante ao que nós temos aqui. Não mais, já tiveram. E se isso tivesse espalhado, esse escritório, tivesse se diluído entre as outras secretarias, por exemplo, seria algo que poderia funcionar melhor? O meu desenho ideal seria como que um conselho orientador, um conselho consultivo entre a gestão máxima, que seria, então, o prefeito representando o povo e as suas secretarias. Então, entendendo que ele enxerga, junto com o seu comitê gestor, que turismo, junto com o desenvolvimento imobiliário e junto com os serviços de tecnologia, vão ser as 3 vertentes do desenvolvimento da cidade. Aí ele começa a desconstruir isso para estratégias de educação, estratégias de sinalização, estratégias de transporte. Tanto Londres quanto Nova York montaram escritórios de divulgação e identificação de oportunidades. E nesses escritórios também estão as oportunidades de turismo, mas não só. Né? Então, é essa a minha questão sempre. Assim, eu não posso dar tanta importância para o turismo numa situação onde existem outras coisas a serem olhadas, mas ele é facilmente encaixável nisso. Um exemplo bem simples. Todo mundo questiona o serviço de transporte de São Paulo. Né? O nosso metrô é insuficiente, mas a gente tem uma rede de ônibus, curiosamente, muito ampla e que atende a cidade inteira. Não existe nenhuma sinalização em inglês nesses ônibus. Né? E uma sinalização em inglês não precisa partir do gestor dos transportes, ela pode partir do gestor do turismo, que em contato com o gestor de transportes indique, olha, determinadas rotas são importantes para os turistas que queiram se deslocar, a gente vai colocar atrás do cobrador uma sinalização também em inglês. Não preciso treinar esse cobrador para falar inglês, que pode ficar mais caro, mas eu posso pensar uma estratégia de acomodação até que se tenha alguma coisa melhor, por exemplo. Metrô, que talvez a gente pudesse esperar um pouquinho mais, também passa ao largo. Tem muito pouco. Tem alguma coisa, mas tem muito pouco. Né? E recentemente a gente teve uma experiência na China, foi aí que a gente pôde perceber que o não domínio do idioma te deixa absolutamente perdido e encolhido, né? E com medo de se aventurar a tentar alguma coisa diferente na cidade. Então, essa preocupação do acolhimento eu acho fundamental e ela poderia transcender todas as secretarias, por exemplo, da gestão pública. Ou seja, um empresário que vem a negócio, ao perceber que a cidade é bem sinalizada e permite a ele, através do inglês, se deslocar com certa segurança, ele poderia ir a um restaurante, a uma compra, talvez no shopping. Ao perceber o contrário, que não, ele talvez fique restrito ao hotel, gaste menos, é isso? Também, mas eu penso um pouquinho mais em termos de distribuição desse dinheiro que ele está trazendo. Digamos que ele venha com recomendação internacional, ele vai ficar num hotel de padrão internacional, vai perguntar para o recepcionista, que obviamente fala inglês, para onde ele deve ir, e esse recepcionista vai ter o cuidado de indicar lugares que já foram testados, que têm um serviço adequado. O pequeno empresário, aquele empreendedor individual que tem alguma coisa interessante para mostrar, não consegue entrar nesse circuito. Por outro lado, se a gente consegue criar, por exemplo, aplicativos de telefone agora ou orientações online que deem um pouco mais de liberdade, eu acho que o melhor seria isso, né? Autonomia para esse visitante escolher o que ele quer fazer, escolher aonde ele quer explorar, né? Descobrir o que os outros não viram ainda. Eu imagino que a gente distribua melhor a renda, distribua melhor esse excedente de capital que está entrando na cidade e gere mais oportunidades. A minha leitura é muito mais ampla, assim, porque é óbvio, tem muita coisa boa em São Paulo, não tenho a menor dúvida, e tem muita coisa já adequada. É a que a gente não está enxergando porque a cidade é imensa. Ela é muito, muito grande para se perceber essas iniciativas. Mas no momento em que... né, talvez utopicamente pensando, mais gente consiga se aproximar desse potencial econômico, a gente vai ter uma mudança e um salto qualitativo na vida dessas pessoas envolvidas muito grande. Você citou hotel, a rede hoteleira de São Paulo. Dá para a gente classificá-la de uma maneira específica ou ela é muito fragmentada, muito ampla para ter uma classificação? Não, eu
acho até assim, recentes dados que estão sendo divulgados na TV e nos jornais, a gente tem uma infraestrutura muito razoável, né, entre os extremos do alto luxo até coisas bastante simples como os albergues que agora estão se disseminando. Acho que a gente está bem em comparação com os demais centros. Não penso que a hotelaria seja um problema, muito menos a questão da alimentação, né? Fundamentalmente, o impacto do chegar em São Paulo, ele assusta um pouco, dado o nosso aeroporto e a estrutura de acesso à cidade, e o deslocar-se na cidade também, em função de muitas das imagens distorcidas que a gente acabou passando, né? Muita gente que você conversa acha que São Paulo ainda é muito perigosa, mas eles não conseguem dizer por quê, né? O que de perigoso, o que acontece se você estiver em São Paulo. Então, quando se cria condições para esse visitante se sentir seguro, minimamente pelas informações, a gente acredita que isso vai mudar, essa percepção vai mudar. E isso passa por um trabalho de marketing que alcance potenciais turistas fora do Brasil, é isso? Eu, honestamente, não acho que seja marketing, porque você só vai poder fazer o marketing depois que isso estiver estruturado. Eu penso antes num mapeamento ou numa releitura do que essas pessoas estão fazendo. Um dos nossos colegas na Austrália, recentemente fez uma pesquisa com GPS de carros alugados devolvidos, para verificar por onde esse visitante passeou e o que é que não está sendo divulgado desses lugares que ele visitou. E essa pesquisa deu um outro horizonte, né, para a cidade que estava sendo analisada. Eu não conheço nenhuma pesquisa similar em São Paulo. Eu não sei se, por exemplo, as empresas que alugam carros têm esse cuidado de perguntar para onde as pessoas estão indo, o que elas estão vendo. Eu não sei se o que a gente acha que deve ser divulgado é o que as pessoas vêm ver, né? Eu imagino que não. Eu imagino que muito pouco das pessoas que vêm para os eventos de São Paulo se interessem pela nossa estrutura de atração cultural. Eles estão muito mais no que é a noite de São Paulo e nas compras, né? Então, não sei se institucionalmente se divulga dessa forma, mas não acho que seja um marketing originalmente. Primeiro, um mapeamento e uma nova leitura da atividade mesmo, um reconhecimento da dinâmica da atividade na cidade. Essa questão de se pensar o turismo acaba chegando também ao mundo acadêmico, à academia, às universidades. A pesquisa acadêmica voltada ao turismo é bastante pequena no Brasil, inclusive os departamentos especialmente voltados para isso, não é? Na verdade, o que a gente tem, na década de 90, principalmente, até o início dos anos 2000, uma explosão do número de cursos de graduação em turismo, mesmo. Algo em torno de 1.400% de crescimento no universo de 7 a 10 anos. Isso não se refletiu nos estudos continuados. Então, assim, você tem muito pouca gente que sai para pós-graduação. Então, cursos de lato sensu há até um número considerável, mas o stricto sensu hoje está restrito a 7 unidades, se eu não me engano, das quais 2 apenas são instituições públicas. Até porque eu imagino que quem escolheu trabalhar com turismo não entenda necessariamente que haja essa alternativa da vida acadêmica, e a vida no mercado de turismo ela é muito sedutora, ela é muito interessante, você está sempre viajando, sempre conhecendo lugares novos. Então, o que acontece? A gente tem pessoas que vêm de áreas outras, como a geografia, a psicologia, a economia, a própria história, as áreas ligadas à ciência do meio ambiente, que se interessam pelo objeto turismo e vão produzindo as suas pesquisas. Hoje existe no Brasil uma associação, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Turismo, que congrega uma quantidade grande desses pesquisadores, mas a grande maioria em nível de mestrado. Doutorado mesmo a gente tem pouco mesmo, assim, proporcionalmente é bem pouca gente, e eu diria que hoje o grupo que está mais expressivo em termos de universidade, os 2 grupos mais expressivos são os grupos da Universidade de São Paulo e da Universidade Federal do Paraná. Você diria que isso tem um forte impacto no fato do turismo ser bastante atravessado pelo senso comum? Você diz isso na tese, como se encontra o senso comum relacionado ao turismo? E tem um impacto direto, talvez, no direcionamento de políticas, enfim, esse senso comum que acaba embasando muitas opiniões e políticas e ações relativas ao turismo? Acho que sim, sem dúvida. No momento em que você não tem um prestígio acadêmico para a área, ela não vai acolher e não vai interessar tanta gente. Mas acho também que existe a atração do novo, né? Então, sem dúvida, tem muita gente prestando atenção em alguns movimentos novos. E eu tenho certeza que tem muita gente estudando turismo sem chamar isso de turismo,
né, sem perceber, por exemplo, que existe um outro grupo, especialmente fora do Brasil, em países como a Inglaterra, a Austrália, nos Estados Unidos, que já tem anos tentando mapear isso, a gente está, de alguma forma, chegando a isso agora. E há que se pensar também numa certa retração das outras áreas, né? Eu, particularmente, tive muita dificuldade em desenvolver uma tese sobre turismo dentro de um departamento que é muito tradicional na universidade, que é o departamento de geografia. Então, você está sempre se desgastando em quebrar argumentos já sólidos para mostrar que há novas abordagens, que há, sim, outras áreas para serem estudadas. Eu não sei se dá para traçar uma relação direta da desimportância do turismo em termos práticos com a desimportância acadêmica, mas acho que no futuro a gente consegue ver se, em crescendo a produção, ela passa a ser mais disseminada e, portanto, mais acolhida, né, nos círculos políticos, nas discussões sociais, enfim. Eu acho que só o fato da Copa estar tão em moda e todo mundo, qualquer pessoa no aeroporto fala, mas a gente não está pronto para a Copa. Então, quem sabe daqui a 2 anos o pessoal consiga entender que é uma carreira, que é uma área que merece estudo, que merece, né, mais debates, ou vai virar futebol. Vamos ver, vamos aguardar. 935 milhões de pessoas empreenderam viagens internacionais, números de 2010, gastando cerca de 781 bilhões de euros. Isso. Dependendo da maneira de se olhar esses números, está acima de negócios como o petróleo, por exemplo. Sim, sim. A própria Organização Mundial do Turismo acredita que é a atividade de maior impacto econômico no mundo, empregando 11 em cada 100 pessoas no mundo. Mas, claro, entendendo isso, não é o turismo só de lazer, é a atividade de qualquer deslocamento com retorno e que tem aí essa duração que eu te falei, menor de 1 ano, mas não estou falando só de quem está dentro do avião ou dentro do hotel, mas qualquer pessoa que direta ou indiretamente teve uma relação nessa experiência da viagem. Os números são impressionantes e talvez por isso a dificuldade de ter uma clareza do impacto econômico do turismo. Eu não estou falando de construção civil, onde eu consigo medir o que foi construído, quantas pessoas foram empregadas. Não consigo também medir o que é dinheiro oficial e o que é dinheiro não contabilizado no turismo. Quanto o Brasil conseguiu recentemente, usando metodologias de entrada de capital internacional, mostrar o quanto cresceu, mas a gente não consegue saber, por exemplo, quanto de dinheiro um turista gastou por dia. Eu sei que ele teve uma despesa em 7 dias no Brasil, mas quanto ele gastou por dia? Qual foi a porcentagem efetiva entre caipirinha, comida e passeios? Não sei. E as teorias estão difíceis de serem provadas, mas no momento em que se conseguir esse nível de preciosismo, a gente vai se surpreender mais ainda. Esses números vão provavelmente triplicar. Queria falar no aspecto qualitativo da sua pesquisa. Você fala sobre algumas cidades que transmitem o que você chama de sensação de hospitalidade. Como você tratou disso na sua pesquisa? O que você descobriu exatamente? De verdade, isso foi uma característica apontada por um outro relatório, esse relatório foi apenas citado como fonte secundária, que era a ideia de, em se comparando cidades globais, quais as que transmitiam as melhores sensações para um potencial investidor ou um morador que venha escolher para morar nessa cidade. Então, se escolheu, por exemplo, sensação de segurança, limpeza urbana, a ideia de disponibilidade de oferta de educação, de contato com outras culturas. E eu imagino que hoje a sensação de hospitalidade é muito aquilo que é quase, não é incomensurável, mas é assim, é muito da sensação individual. É você estar num lugar e não se sentir ameaçado por aquilo que você não consegue nominar. Eu tenho uma experiência muito interessante em cidades, por exemplo, como Buenos Aires. O fato de você enxergar o horizonte em Buenos Aires, que é uma cidade teoricamente bastante plana, já te dá uma sensação de hospitalidade, de acolhimento diferente de São Paulo. São Paulo é uma cidade onde não se vê o horizonte. Isso não tem política pública para mudar, a gente não vai mudar esse perfil da cidade. Mas pode ser que, com alguma intervenção, as pessoas se sintam mais dispostas a explorá-lo. Tem muito também do povo, isso eu acho que o Brasil é imbatível, não é só São Paulo, mas é qualquer cidade. A gente faz um esforço muito grande para acolher o estrangeiro, o estranho. Então, explorar isso de maneira mais organizada pode ser muito bom para nós. Mas, falando sobre esses dados mesmo do relatório que você menciona, a questão da hospitalidade é muito da percepção individual, é do que a gente projetou
e o que a gente vai deixar sedimentado no pensamento e na imaginação desse visitante que ele vai comprovar ou não aqui. É mais nessa linha. Tem um ponto, eu imagino que seja um aspecto conceitual, que você fala sobre a questão do turismo, que ela está inserida nas cidades e não nos países. Sim. Né? Isso é um ponto importante para poder se entender tudo que passa pelo turismo? Não só, acho que tudo que está passando no mundo hoje, né? É interessante que isso, inclusive, na ocasião da defesa do doutorado, foi muito enfatizado, né? A distância que a minha tese coloca entre país e cidade. Não foi uma opção, isso só ficou claro porque a gente não vai para o país, a gente vai para a cidade. Você até fala que está viajando para os Estados Unidos, mas você está indo para Nova York, está indo para Miami, está indo para Los Angeles. Né? O que se conhece de Inglaterra, na maioria das pessoas, é Londres. O que se conhece de França é Paris. Então, a cidade ela passa a ser o grande ícone que está se projetando, que passa as informações que o país, no caso, ou o Estado, ou o grupo que está ali controlando essas informações, tem interesse em disseminar. Eu acredito muito na força da cidade no sentido do coletivo de pessoas que nela vivem. Então, a gente percebe que São Paulo é muito diferente do Rio pelas pessoas que aqui vivem. Não é uma questão só das condições de clima, condições de solo, é quem escolheu estar aqui, quem escolhe estar no Rio, quem escolhe estar em Belo Horizonte, e esse grupo vai dando a identidade da cidade que faz com que ela queira ser mais ou menos visitada. Né? Mas isso não ficou muito claro na tese, isso ficou mais como saldo pessoal, né, da pesquisa, coisas que a gente foi conversando com outros pesquisadores e desenvolvendo. Mas pode indicar que, se eu for ficar atento ao turismo, às ações relacionadas ao turismo, eu devo ficar mais atento com o que o meu prefeito está fazendo do que o presidente do meu país está fazendo. Sem dúvida, sem dúvida. Né? Isso eu não tenho a menor dúvida. Eu acho que uma política nacional de turismo ela é importante, mas em se pensando o Brasil, hoje, o grande apelo do Brasil ainda não é o turismo de negócios. Né? O nosso potencial está no turismo de lazer, no componente sol e praia, no componente, vamos dizer, meio ambiente e cultura. São Paulo é muito diferente desta imagem de Brasil. Né? Então, São Paulo precisa se posicionar como um destino que concorre com destinos similares. Por isso, as cidades globais, por isso a eleição dessa característica comum para colocá-lo nesse patamar, né, de competição. Eu hoje entendo que o prefeito de São Paulo e as pessoas que trabalham para ele são os grandes embaixadores da cidade. Eles é que vão eleger como a cidade se projeta, inclusive acima do Brasil. Sem querer ser muito pretensiosa. Para terminar, Mariana, eu queria te perguntar como o seu trabalho contribui para a ciência, para a academia, para o entendimento do turismo, em São Paulo especialmente, mas de uma maneira mais ampla também. Vou citar os 5 avaliadores que estiveram na minha banca. Né? A grande contribuição desse trabalho em língua portuguesa foi trazer para o Brasil os conceitos já desenvolvidos de turismo urbano. A gente ainda tinha muito pouca coisa produzida no Brasil, com dados do Brasil sobre turismo urbano. Agora, da minha forma de enxergar, eu acho que começa uma discussão, muito pequena ainda, que é esse exercício para tentar mudar o enxergar do turismo, é tentar deixar de lado temporariamente esse turismo do senso comum, esse turismo, vou colocar como óbvio, para tentar enxergar ele com outras cores, misturado nas outras atividades de uma cidade grande. Acho que essa é talvez o ponto que eu queria atingir e acho que até consegui. Né? Muito obrigado. Tá bom, obrigada a você.